Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de língua portuguesa e produção textual. E comentaremos uma parte da habilidade 21. Você recebeu uma proposta de emprego e fará uma entrevista. Chegado o dia marcado, é necessário preencher um formulário. Entre tantas perguntas, há uma que chega a ser a mais difícil de todas. Uma qualidade, um defeito, habilidades. É comum a gente empacar por medo de não ser verdadeiro, ou porque simplesmente não sabe, ou tem medo de dizer algo que possa prejudicar-nos, né, na entrevista. Muito bem. Essas mesmas perguntas, elas podem ocorrer em uma conversa de bate-papo virtual, por exemplo, nos famosos chats, com aquela pergunta: como você é? Ou ainda, me fale de você. Por que será? Por que será que é complicado falar de nós mesmos? Não estou generalizando, mas grande parte das pessoas preferem falar dos outros que delas mesmas. Aí entra um outro ponto muito importante. Mas o que falar? E como falar? Ao argumentar sobre um certo tema, discorrer sobre o estado da pessoa, atributos de um objeto, usamos uma determinada classe de palavras e nós não percebemos que a utilizamos. Por isso, às vezes, pode-se confundir com a caracterização ou usar uma palavra inadequada. Inadequada ao usar ou inadequada para a fácil compreensão, indo contra o princípio de quanto mais claro o texto, melhor para a interpretação do leitor. Mas como saber qual adjetivo usar? Ou então, para evitar repetição, um sinônimo adequado para tal frase? Ou ainda, para contrapor, como saber que aquilo é um antônimo? Vejamos. Ao referir-se a uma pessoa, um objeto, um livro, um momento que seja, é possível descrever dando uma ideia de valor, demonstrando sua opinião sobre aquilo que se refere. É possível ter várias ideias sobre aquilo. Porém, pelo nosso prévio conhecimento, podemos ser mais precisos e citar características que são próprias daquilo. Quer ver um exemplo? Olhe a imagem na tela. Observe bem esta imagem. Use seus conhecimentos e analise item por item. Se pedissem para descrever as frutas, poderíamos iniciar pelos nomes. Bom, você sabe os nomes daquelas frutas que apareceram? Caso soubéssemos, ou então fazer uma comparação com o que eu já conheço e penso que seja parecido. Bom, essa fruta parece aquela. Bom, nesse caso, você já utiliza palavras que servem para caracterizar. A começar pelas cores, que são nomes, mas podem ser características dependendo do contexto. No caso, frutas vermelhas. Além disso, pode-se falar sobre sua textura, o seu gosto. Será que é azedo? Será que é parecido com o gosto daquela? No caso do gosto, há uma particularidade, porque cada pessoa pode achar um gosto.
E aí, intensificamos o nosso adjetivo. Por exemplo, muito doce, doce, ou ainda, dulcíssima. Em alguns casos, podendo concordar com o gênero, no caso, azeda ou azedo, veja, o gênero feminino, azeda, ou o gênero masculino, azedo. Ou ainda, por que não falar que aquilo é saudável? Ou também, faz mal. Bom, vejamos outra imagem agora. Observe os detalhes que tem nesta imagem. Você consegue saber de qual lugar é esta imagem? Imagino que você tenha conseguido decifrar de qual lugar é esta imagem. No caso, uma loja de roupas, concorda? Muito bem. As roupas presentes ali, como poderíamos classificá-las? Pelas cores? Pelas texturas? Ou então, grandes, pequenas, largas, são curtas? Aquela é menor. Tá, mas menor quanto? Aquela é mais maior. Opa, mais maior não. Maior. Até porque esse adjetivo, quando se fala maior, ele já passa a ideia de superior por si só. Pensemos em uma camisa que estava na imagem. Uma camisa azul. Veja, a característica dela é a cor. É uma palavra simples, mas que posso dar origem a outra usando azul. E aí, por exemplo, azulado. Ou ainda, eu posso falar azul escuro, azul marinho, que por sinal são palavras compostas. E por falar em azul, é bom lembrar que quando falamos em cores que têm uma relação com substantivos, por exemplo, verde oliva, ela nunca vai para o plural. Blusas, eu tenho blusas verde oliva. A parede foi pintada em tons pastel. Pastéis não pode. Bom, ainda falando de roupa, podemos caracterizar o material dessa roupa. Do que ele é feito? Ele é de fio, de lã. Percebe que temos duas palavras separadas, mas que dão a ideia de uma só. No caso, uma locução. Quando trabalhamos na parte da manhã, dizemos que é de manhã. Mas poderíamos dizer que o trabalho é matinal. Veja, a ideia é a mesma, só muda a forma de falar, ou melhor, de caracterizar. Por falar em mudar, digamos que você queira se mudar e encontrou uma casa como esta que está na imagem. Bonita, agradável, ampla, de alvenaria ou de madeira? Veja, depois de caracterizar, ou até mesmo elogiar, você elogia tanto que quando percebe, você diz: esta é a casa certa. Muito bem. E repare só, a palavra certa também é uma caracterização, é um adjetivo. Mas se você mudasse a posição da palavra certa, já não seria o mesmo sentido. Muito menos a mesma classe. Veja, a casa certa, certa casa. Passa a ideia que é uma entre várias. Várias? Que indecisão, não? Então veja, não é a mesma classe. Bom, aí você conversa com um amigo que também quer mudar, mas
ele não sabe o que fazer e diz: ai, pobre rapaz, tão indeciso. Veja, pobre é um adjetivo, mas será que é o sentido mais conhecido da palavra pobre que ele está usando quando fala pobre rapaz? Perceba que nesse caso, mais uma vez, a posição da palavra ou a sua mudança de acordo com a palavra que está se referindo também altera o sentido. Pobre rapaz seria um coitado. Tenho dó desse rapaz. Agora, um rapaz pobre seria aquele desprovido de honorários. Às vezes essa alteração de lugar, ela não vai mudar o sentido, mas pode intensificar. Imagine que conversando com seu amigo, você fala que vai ajudá-lo. Vai ajudá-lo a se decidir. E ele te responde: que ideia maravilhosa! Bom, e se ele falasse: que maravilhosa ideia? O sentido seguiria o mesmo, mas com uma certa intensificação. Uma intensificação a mais do que colocado depois, ou seja, o primeiro caso. A classe de palavras do adjetivo vai além de dar uma qualidade. Ela caracteriza o substantivo com diferentes sentidos, podendo estas palavras serem classificadas. Classificadas como primitivo, por exemplo, a palavra bom, derivado, bondoso, porque derivou da outra palavra, simples, interessante, composto, super interessante, duas palavrinhas. E ainda eu posso classificar como gentilícios. O que seria isso? De onde a pessoa vem. No caso, brasileiro é um exemplo. Além disso, por ser uma palavra variável, o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero, número e grau. O adjetivo pode ser apenas uma palavra, como lindo, inteligente, feliz, ou pode ser uma locução, uma ou mais palavras, como de mãe, na frase amor de mãe, ou ainda do mês, como pagamento do mês. Perceba que esses dois exemplos eu posso trocar por uma palavra somente, sim, maternal ou mensal, respectivamente. Inclusive, essa seria a nossa prova real para dizer que aquela locução é uma locução adjetiva. O adjetivo geralmente vai depois do substantivo. Porém, quando vem antes, ele pode ser alterado ou até mesmo mudar a classe da palavra. Por falar em sentido alterado, dependendo do contexto, o adjetivo muda o significado, como em casos de ironia ou uma outra figura de linguagem. Qualidades, características, se encontrá-las, analise. Se não, diga você. Diga você um elogio, um adjetivo. Isso sempre é muito bem-vindo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!